Nesse vídeo vamos explorar 25 curiosidades sobre a terra do Tio Sam. Para quem pretende conhecer a capital mundial do capitalismo, esse conteúdo é obrigatório. Então, antes de iniciarmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar! A bandeira atual dos Estados Unidos foi desenhada por Robert G. Eft como um projeto escolar durante o ensino médio, em 1958, aos 17 anos. Ele tirou B e o seu professor prometeu aumentar sua nota caso o Congresso aceitasse o desenho da bandeira. O projeto de Eft não só foi escolhido, como também adotado pela Proclamação Presidencial de 1959. A bandeira consiste em 13 faixas horizontais, 7 faixas na cor vermelha e 6 na cor branca. Num retângulo azul no canto superior esquerdo aparecem 50 estrelas brancas, cada uma simbolizando um estado do país. Cada uma das faixas representa uma das antigas 13 colônias, que declararam independência do Reino da Grã-Bretanha e se tornaram os primeiros estados nos Estados Unidos. Nova York foi a primeira capital norte-americana, de 1785 a 1790. A cidade teve um papel importante no estabelecimento de um novo governo após a derrota dos britânicos e do Tratado de Paris, que encerrou a Guerra da Independência. Antes de ser Nova York, a cidade norte-americana já se chamou Nova Amsterdã. O nome foi escolhido pelos holandeses que optaram por se estabelecer em Manhattan. New York só surgiu no final do século XVII, mais especificamente em 1664, quando os ingleses tomaram a colônia durante a Segunda Guerra Anglo-Holandesa e nomearam a cidade em homenagem ao Duque de York, que mais tarde se tornou o Rei James II da Inglaterra e James VII da Escócia. Possivelmente o símbolo mais icônico dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, foi um presente da França em 1886. O que poucos sabem é que 3 anos depois os Estados Unidos presentearam a França com uma versão menor da estátua, que se encontra ainda hoje na Ponte de Grenelle, em Paris. A estátua mede 46,50 metros, 92,99 metros contando o pedestal. O nariz mede 1,37 metros. O conjunto pesa um total de 24.635 toneladas, é atualmente a estátua mais pesada do mundo, segundo o Guinness Book. Ficou entre os semifinalistas do concurso das 7 maravilhas do mundo moderno. Outro símbolo importante da independência americana, o sino da liberdade, Liberty Bell, na Filadélfia, Pensilvânia, foi fabricado em Londres, no mesmo local onde nasceu o famoso Big Ben. A Vitechapel Bell Foundry produziu os 2 sinos e é um dos mais antigos fabricantes privados do mundo. Se você está gostando desse conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos deixar um like. Ao longo da história, houve inúmeros americanos responsáveis por invenções que mudaram o mundo, por exemplo, o transistor, a lâmpada e o telefone celular aprimorado por Martin Cooper. Outra invenção americana, a internet. Durante o início dos anos 60, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos concedeu contratos para sistemas de redes de pacotes. A ARPANE foi a primeira rede de computação a ser desenvolvida. Por isso, dizem que os Estados Unidos inventaram a internet. Os Estados Unidos têm aproximadamente 5.000 faculdades e universidades. Juntas, elas concedem mais de 2 milhões de diplomas por ano, de acordo com o NESIS, Centro Nacional de Estatísticas da Educação. No famoso ranking mundial da Ultimate Higher Education, os Estados Unidos ocupam 14 das 20 primeiras posições. Na lista de melhores reputações mundiais, as universidades americanas estão em 13 lugares do top 20. Os Estados Unidos é a maior potência educacional do mundo. 14 dos 25 maiores estádios esportivos do mundo pertencem a times de futebol americano universitários. Já quando o assunto é livro, a Harvard University tem a maior biblioteca acadêmica do mundo, com 15,8 milhões de volumes. 40% dos vencedores do Prêmio Nobel de Química, Medicina e Física nos Estados Unidos desde 2000 eram imigrantes. O país forma algumas das mentes mais brilhantes do mundo. Os Estados Unidos são o 4º maior país do mundo em área e o 3º em população. Em 2013, estimava-se uma população de mais de 315.500.000.
Cada estado norte-americano tem leis estaduais próprias, com suas constituições, governos e tribunais. Isso significa que algo pode ser lei em um estado e em outro não, como a pena de morte, por exemplo. 11ª, o Alasca foi comprado da Rússia em 1867 e é o maior estado dos Estados Unidos por área terrestre. No entanto, ele não está conectado à porção continental do país, fica ao oeste do Canadá. Agora a 12ª, 80% das terras do estado de Nevada são do governo americano. Elas são reservadas para refúgios de vida selvagem, florestas, áreas de preservação, monumentos, parques nacionais, etc. Já a porção privada é formada por deserto, cidades mineiras abandonadas, fazendas isoladas e cadeias de montanhas. 13. O Havaí é um arquipélago vulcânico belíssimo constituído de várias ilhas, cada uma com um nome próprio. Ele é o único estado americano composto exclusivamente de ilhas. 14. Os Estados Unidos e a Rússia estão a apenas 3,8 quilômetros de distância. No meio do Estreito de Bering, entre o Alasca e a Sibéria, os dois países possuem uma ilha cada, divididas pela linha internacional de data, a apenas 3,8 quilômetros uma da outra. 15. Na prática, o idioma nacional é o inglês. Embora as leis institucionalizem a língua inglesa como requisitos de naturalização no país, não há um idioma oficial federalmente. O espanhol é a segunda língua mais comum e também o idioma mais amplamente ensinado nas escolas. 16. Liberdade de expressão e de imprensa, conhecido como The Land of the Free ou algo como Terra da Liberdade. Os americanos têm direito de se expressar livremente na imprensa e no discurso. 17. De maneira geral, os americanos amam atividades físicas e são excelentes esportistas. Isso fica bastante evidente nos Jogos Olímpicos. O país é o maior ganhador de medalhas olímpicas do mundo. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, a Noruega está na dianteira. No entanto, quando combinado ao número das Olimpíadas de Verão, os Estados Unidos são imbatíveis. 18. Os Estados Unidos também lideram a indústria musical e cinematográfica. A maioria das grandes estrelas mundiais nasceu no país. Michael Jackson, Elvis Presley, Metallica, Eminem, Beyoncé, Lady Gaga, Bob Dylan, Johnny Cash, Billy Joel, Whitney Houston, Ray Charles, Madonna, Nirvana, Bruno Mars, Guns N' Roses, Bon Jovi, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Kiss, Marvin Gaye, Tupac e Frank Sinatra, só para mencionar alguns. 19. Apesar das famas dos fast food, nos Estados Unidos a pizza é mais popular do que o hambúrguer. De acordo com a Organização Comercial do Setor da Pizza, aproximadamente 100 acres de pizza são vendidos todos os dias, ou 3 bilhões de unidades. 20. O McDonald's é um dos maiores empregadores do país. Estima-se que 1 em cada 8 americanos já tenha trabalhado ou será empregado pela rede em algum momento, de acordo com a Fast Food Nation. Várias celebridades já trabalharam no McDonald's antes da fama, como Raquel MC Adams, Jay Leno, Sharon Stone, Macy Gray, Shania Twain, James Franco Seal e até o bilionário Jeff Bezos, presidente e CEO da Amazon. Faltam apenas 5 das 25 prometidas, então se você acha que merecemos, nos deixe um like, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. 21ª. Embora usado pelo mundo inteiro, o GPS, Sistema de Posicionamento Global, é propriedade do governo americano e controlado pelo Departamento de Defesa americano. Isso significa que eles podem desligá-lo a qualquer momento. De fato, antigamente, antes de se tornar de uso civil gratuito, ele era uma ferramenta militar. Em um contexto de guerra, os Estados Unidos podem revogar a disponibilidade do GPS. 22ª. Ter um passaporte americano significa ter liberdade para viajar pelo mundo inteiro. Os cidadãos dos Estados Unidos têm direito à entrada em 116 países sem a necessidade de visto. Em outros 44, eles conseguem o visto já no país estrangeiro. 23ª. A Quindaca é a montanha-russa mais alta do mundo, localizada no Parque de Diversões Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey. Ela tem 139 metros de altura, equivalente a um prédio de 40 metros, e o percurso dura 56 minutos. Mas não é a mais veloz. A Fórmula Rossa, em Abu Dhabi, atinge 240 km/h. 24ª.
Dos 5 maiores parques de diversão do mundo, 2 estão nos Estados Unidos. O maior Magic Kingdom, Flórida, Estados Unidos. O segundo maior Disneyland Park, Califórnia, Estados Unidos. E os outros 3 maiores são franquias norte-americanas: Disneyland Tóquio, Chiba, Japão; Disney Sea Tóquio, Chiba, Japão; e Universal Studios Japão, Osaka, Japão. Dentre os 25 maiores parques do mundo, 9 estão em solo norte-americano. E, finalmente, a 25ª. George Washington supervisionou a construção da Casa Branca, mas não foi o primeiro presidente americano a morar nela, e sim John Adams e a sua esposa. Com início em 1792, ela só passou a ser lar presidencial em 1800. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe seu like e seu comentário. Sua interação ajuda muito nosso trabalho.